Lucas capítulo 22, obrigado meninos e meninas. Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 16. Eu quero compartilhar com você uma palavra nesta manhã de domingo de ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês de novembro. Parece que foi ontem que nós começamos o nosso ano. E já estamos falando do mês de novembro. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Lembre-se, o Senhor é tua porção, o Senhor é tua herança. Da sua sorte Ele é o teu sustentáculo. Ele é a tua força. Vem os ventos que vier, as lutas que vier, nada vai te afastar daquele que é o Redentor da tua vida. Amém? Olha o que diz nesse texto, eu quero que você preste atenção, que nós vamos compartilhar alguns momentos aí que são importantes. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Verso de número 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. O Senhor falando para que eles pudessem ir preparar o quê? A Páscoa. Verso 9. Eles perguntaram: onde quereis que a preparamos? Onde o Senhor quer que nós possamos prepará-la? E lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, presta atenção nesse detalhe, irmão, é isso que eu quero que você preste atenção, se possível marque aí na sua Bíblia. Ele disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. Verso seguinte: e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará um grande cenáculo, mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando na hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 discípulos. E disse-lhes: desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que se cumpra o reino de Deus. Pai, aqui estamos diante dessa palavra, e sabemos que ela é poderosa, eficaz, viva, penetra a alma juntas e medulas, e é ponto e apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Senhor, não é por mim, é pelo teu Espírito. Então convido o teu Espírito agora, toma o primeiro lugar, ministra o nosso coração, abre os nossos entendimentos, Pai. Chega de cegueira espiritual, chega, Pai, de desentendimento. Eu peço ao Senhor, abra os nossos olhos e a nossa mente, porque a tua palavra vai dizer, Pai, que o Deus desse século cegou o entendimento. Se uma coisa que eu quero te pedir agora, Pai, nos dê entendimento da tua palavra. Eu não quero ser um mero alguém que prega a palavra e não vive. Eu quero ser um praticante da tua palavra, alguém que testifica da tua verdade, alguém que vive a tua verdade. Tira dos nossos olhos todas as escamas, tira dos nossos olhos toda a cegueira, e nos dá a direção certa, para que possamos caminhar no caminho da verdade. Nós queremos ser a cada dia, Senhor, o sal da terra e luz do mundo, porque o Senhor habita em nós. E eu declaro, Pai, que o teu Espírito Santo entre cada vez mais dentro de cada um, que eles sintam-se, meu Pai, abraçado nesta manhã pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta. Eu não sei se você percebeu aí, que vai falar o Senhor, os discípulos perguntam onde Jesus queria que pudesse ser celebrado a Páscoa. Mas veja bem, o texto sobre o qual nós vamos meditar hoje, tem como pano de fundo as últimas horas do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Justamente Judas já havia tramado a sua traição, e a perseguição dos soldados já havia começado. Já havia começado também a contagem regressiva para o terrível momento da cruz. Mas o engraçado é que Jesus experimentou algo que nenhum outro ser jamais experimentou, ou irá experimentar.
Sempre que Jesus passou no lugar, aquela cidade mudou. Toda casa que Jesus entrou, aquela casa mudou. Todo homem que encontrou com Jesus, a sua história mudou. Toda vida que teve um encontro com o Senhor Jesus, algo novo aconteceu. Eu quero já liberar sobre a tua vida. Você que tem experimentado de Deus, Deus vai mudar a sua história a cada dia. Deus vai mudar a sua vida, o seu casamento, o seu viver, e o nome dele vai ser glorificado. Mas como Deus, ele tinha a essência do projeto, da missão que ele veio cumprir aqui na terra. Mas como homem, ele sentia-se perturbado. Pastor, como homem, ele se sentia perturbado? Sim, ele se sentia perturbado porque dentro de poucas horas viria sobre os seus ombros todo o pecado, humilhação e o vexame da raça humana. E ele como homem, no entanto, que ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu estou falando dele como homem. Como Deus, ele já sabia tudo, mas como homem a gente sofre, porque a gente muitas vezes não entende o propósito e nem a direção daquilo que o Senhor quer para nós. O que Jesus estava justamente se ocupando naqueles instantes finais, era com a preparação dos discípulos. Se tem uma coisa que Deus quer fazer conosco, é nos preparar para os dias difíceis. É muito fácil falar sobre conquista, é muito fácil falar sobre bênção, é muito fácil falar sobre as bênçãos que eu preciso tomar conta delas, mas não é fácil a gente entender os propósitos que Deus tem para cumprir sobre nós, porque muitas pessoas nos momentos dos vendavais da vida, eles abandonam a Cristo. Muitas pessoas quando vêm as horas difíceis da vida, eles não estão prontos, e eles entendem aquilo como motivo da separação deles com Deus, e aí Jesus estava preocupado em manter a comunhão e levar os discípulos a viverem algo sobrenatural com o Pai. Agora veja que interessante, ele não só preocupou com aqueles 12 homens que caminharam com ele, ele se preocupou com a minha vida e com a sua vida também. No entanto que ele instituiu a ceia. Hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice, mas ele vai gerar aliança conosco, aonde essa aliança vai te dar força para você continuar caminhando e o nome dele sendo bendito sobre a tua vida. Eu quero lhe dizer, a mesa já está posta e o Senhor vai alegrar o teu coração, mostrando para você que mesmo em meio às adversidades, o nome dele será glorificado. Mesmo em meio às lutas, ele está dizendo para você: eu sou contigo, eu sou na tua vida, eu sou sobre a tua história. Então você precisa entender isso. Daqui a pouco Jesus iria ser traído, preso, julgado, ia morrer na cruz. Depois de 3 dias ele iria ressuscitar e voltar para a glória do Pai. Mas antes ele precisava dar instruções aos seus discípulos de como deveria ser feito dali em diante. Uma das coisas que nós estamos aqui, gente, é para ser instruído. Você não veio só para adquirir uma bênção. Bênção, eu tenho falado, não é um lugar que você pega, é um lugar que você entra. Presta atenção no que eu estou falando. Se possível anote, porque na hora de você orar, você precisa orar em determinadas situações. Tem coisas que a gente muitas vezes não sabe como orar. Bênção não é algo que eu pego, bênção é o lugar que eu acesso, que eu entro. Você precisa entender que você precisa entrar no lugar da bênção. E quando você está em Cristo, você é nova criatura, e a bênção de Deus será estabelecida sobre a tua vida. Talvez você está esperando que algo chegue na tua mão, e Deus está dizendo: eu já sou a tua resposta, eu já sou o seu tudo, eu já sou a tua alegria, eu já sou a tua força. O que você precisa, você já tem. Você tem Cristo Jesus. Por isso que João, sabiamente, quando o Senhor pega e confronta aquele povo ali, em João capítulo 6, falando sobre os pães e os peixes que eles foram alimentar, Pedro responde rapidamente, e ali o Senhor diz: quer ir com eles? Pedro vai e responde: para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O que Pedro entendeu? Não é o lugar que me faz, mas é a pessoa de Cristo que me transforma e faz entender quem é Ele sobre a minha vida. E se tem uma coisa, se você acha que ninguém se preocupa com você, você tem o Espírito Santo, tem Deus que está de olho em você, botou os olhos em você e disse: ei, é tempo de erguer a tua cabeça, é tempo de comer o pão da vida, é tempo de beber o cálice que vai te animar, te dar força. Nada que você está enfrentando pode impedir o que Deus irá fazer sobre a tua história, porque quem é contigo é muito maior do que qualquer adversidade, luta, enfermidade, assolação, qualquer coisa que possa tentar te parar, porque Ele é o Senhor que te sustenta.
Ele é o Senhor que te sustenta. Então por que hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice? Porque quando você beber, você vai renovar a sua aliança. Vou dizer de novo, você vai renovar a sua aliança. Ei, o inimigo diz, perdeu. Deus está dizendo, é o começo de uma nova história. O inimigo está dizendo, ela estava fraca, você vai se sentir fortalecido, porque aquele que come do pão e bebe do cálice, ele vai dizer, aquele que come e bebe de mim se alimenta, por mim viverá. Você não vive mais por você, você vive agora pelo Deus Todo-Poderoso. Quem que te sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Então a celebração da ceia era o fim justamente da lei judaica e o símbolo de uma nova aliança de Deus com o seu povo. A lei judaica estava sendo aqui desfeita quando ele institui a ceia. E justamente ele vem mostrar, agora eu sou um Deus que tem relacionamento. Ei, eu tenho o quê? Relacionamento. Sabe o que Deus quer ter contigo? Relacionamento. Ele quer gerar relacionamento contigo. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. E o lugar que você tem para ter acesso com ele já está livre. Não é mais um sacerdote. Hoje não é você que vem aqui trazendo uma oferta e o sacerdote vai ter acesso a esse lugar. Não, eu vou ter acesso, mas você também vai ter acesso ao Pai aqui hoje. Você vai ter acesso a Deus, porque não há mais véu. Tudo que nos separava já foi tirado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então isso é importante. Para este evento, era que Jesus veio viver, em particular com seus discípulos. Tudo que tinha, que estava aqui minuciosamente preparado e alinhado. Todo cuidado era pouco. Jesus já estava sendo procurado pelo guarda. Ele então chama Pedro e João e dá aquelas instruções como deveria agir para justamente preparar a última ceia. E aqui eu quero revelar alguns pontos que são importantes, porque a gente, ao ler a Bíblia, a gente muitas vezes não percebe. Talvez você já teve até alguma revelação nisso, e é importante a gente compartilhar, mas são coisas que Deus nos revela para que a gente possa mostrar. Justamente Lucas 22:10, olha o detalhe: quando entrares na cidade, encontrareis, pega a sua Bíblia, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Qual era o detalhe? Qual era o detalhe aqui? Quando chegasse na cidade, o que ele deveria observar? Oi? Um homem com um cântaro. Preste atenção aqui, por favor, preste atenção. Ó, um homem com um cântaro de água. Ele não disse, pergunte para ele. Ele disse, segui-o à casa em que ele entrar. Agora, se prepare. Em outras palavras, segue o homem com um cântaro de água. Existe nessa narrativa bíblica algumas lições que eu e você precisamos aprender se nós queremos vencer na vida. Existem coisas que não vai vir para você com cara de bênção. Existem coisas que vão chegar na tua vida e que você vai pedir a Deus discernimento. Se você não tiver discernimento, você não vai entender o que Deus está querendo falar com você. Primeira coisa, olha só, um grande detalhe: siga um homem com um cântaro de água. Quem carregava água? Quem ia buscar água? Lembra de João capítulo 4? Quem é que foi buscar água no poço? A mulher. Uau! Então nesse dia, Deus já tinha reservado um homem colocado no coração dele, não só com os discípulos, que eles precisavam discernir, mas Deus já tinha falado com alguém: quem vai buscar água hoje não é a tua mulher, é você. Deus também já tinha preparado o dono da casa e dito: ei, prepara algo, porque você vai receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na sua casa. Tem coisas que, se a gente não discernir, nós não vamos receber o que Deus tem para revelar para nós. Tem hora que Deus está dizendo: pega o cântaro, e você está dizendo: mas não é meu papel. Deus não está perguntando se é teu papel. Deus está perguntando se você está disponível para ser instrumento nas mãos dele. Tem hora que Deus está dizendo: prepara a ceia na tua casa, e você está dizendo: por quê? Eu não sei o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer que você tem que saber. O mais importante é você entender que Deus está querendo te usar. Está chegando um tempo de Deus soprar sobre os nossos ouvidos, nos dar discernimento,
E eu já peço agora o Espírito Santo de Deus, que Deus tira todos os comichões dos nossos ouvidos, toda a perturbação dos nossos ouvidos, e que você venha ter entendimento do que Deus está querendo fazer através da tua vida. Talvez Deus está dizendo para você, vai para a esquerda, você diz, mas o certo é ir para a direita. Talvez Deus está dizendo para você, vai por cima, você está dizendo o certo é ir por baixo. Ei, não confunda com a voz do Todo-Poderoso. Eu já quero liberar sobre você, a voz do Todo-Poderoso vai soprar sobre a tua vida, e você vai ter discernimento, ainda que você não esteja entendendo, você vai viver o que Deus tem para a tua história. Você vai começar a discernir com fé aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a tua vida. Ei, siga o homem com cântaro, mas o normal é uma mulher. Deus não está perguntando se você está com dúvida, Deus está perguntando se você tem fé de acreditar que o que Ele vai fazer vai ser algo para que o nome dEle seja glorificado. Deus está querendo pessoas sensíveis, pessoas que sejam sensíveis à sua voz, a tal ponto que ao Ele falar, você não vai ter dúvida, ainda que alguém diga não é normal, você vai dizer não é normal para você, mas o que Deus está falando comigo é algo sobrenatural que eu vou viver. Eu não estou enxergando agora, mas vou entender que o céu vai se manifestar sobre a minha vida. Eu preciso entender que Deus está querendo pessoas que sejam sensíveis em um mundo onde nós estamos vivendo, onde as pessoas estão se tornando insensíveis, incapazes de ouvir o que Deus tem. Ele é mais fácil chegar lá e querer ouvir o que o profeta tem para ouvir, para falar. Ele quer chegar e pegar outra coisa que está pronta, do que ele buscar o que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Nós estamos cheios de pessoas que são muitas vezes mediatistas, querem as coisas prontas. Nós estamos na era do fast food, onde é muito melhor eu pegar tudo pronto do que eu ir atrás. E Deus está dizendo, ei, eu estou chamando uma galera, homens e mulheres, que possam ouvir a minha voz de tal maneira, que mesmo que você seja dado como louco, você vai entender que o meu nome vai ser bendito através da tua vida. Talvez você vai dizer assim, como pastor? Deus vai te chamar. Talvez você vai dizer, eu não tenho essa experiência. Eu não tenho, você não tinha, porque você vai passar a ter. Assim como Samuel foi colocado no templo, Samuel foi dormir do lado da arca, e por 3 vezes ele ouviu a voz, pensando que era a voz de Eli, e ele vai até aquele homem, e pela 3ª vez que ele vai entender, quando a voz vier, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. O Espírito de Deus está dizendo, eu quero falar contigo, eu quero ter um particular contigo. Talvez você está vendo lutas, adversidades, e Deus está dizendo, eu estou gerando momentos de intimidade, momento de busca, de consagração, onde o meu nome vai ser glorificado. Talvez você está dizendo, parece que está tudo acabando, pastor. Deus está dizendo, não, é o início de algo sobrenatural que eu vou fazer sobre a tua história, é algo sobrenatural que eu vou fazer sobre a tua vida e sobre o teu chamado, para que você entenda que o que eu vou fazer, não é homem que vai fazer, você não vai depender de homem, você vai depender de Deus, que o Deus Todo-Poderoso vai agir na tua vida. Qual é a primeira lição? Deus procura um homem diferente com um cântaro de água. Eu pergunto, tem nessa manhã aqui homens que estão disponíveis? Mulheres que estão disponíveis? Meus amados irmãos, naquela época Jesus estava ali procurando, justamente estava escasso, difícil. E Ele vai dizer que Ele está atrás de homens e mulheres disponíveis. Procurei um que se botasse na brecha. O texto vai dizer, e a nenhum eu encontrei. Não é possível que o Senhor não vai encontrar ninguém aqui nesta manhã, porque nós estamos olhando e doido para Ele fazer algo na nossa vida, mas muitas vezes nós não estamos querendo fazer o que Ele quer. Nós queremos colocar a nossa mão e falar para Ele o que Ele deve fazer. A maioria das pessoas dependiam de poços comunitários que serviam a toda a população da região. Buscar água era justamente uma tarefa difícil. Às vezes era necessário caminhar uma longa distância até o poço de água. Mas aquele homem não mediu esforços. Você precisa entender que o que Deus está querendo falar contigo não vai ser nada que vai vir de graça. Vai ter um preço. Vai ter que ouvir a voz dele. Tirar a água do poço era trabalho feminino. Dificilmente você iria encontrar um homem carregando água. Quando Jesus mandou os discípulos entrar em Jerusalém, procurou um homem carregando um cântaro. Isso eles tinham que sair atrás. Procurar não é fácil.
Encontrar também não é fácil. Eles não encontrariam muitos. Na verdade, teriam que procurar algo que era raro, algo diferente, e era algo escasso. Você precisa estar sensível ao que Deus está querendo falar. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Jesus está procurando homens e mulheres que são diferentes, que não se adequam mais a esse mundo, mas que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Homens e mulheres que sabem que o que você vai fazer vai ser para que o nome dele seja glorificado. Deus procura homens e mulheres diferentes no modo de agir, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de pensar, no modo de você colocar a sua vida diante dele, porque você não vive mais para você. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele. E agradá-lo não é fácil, é você ir de contramão a esta humanidade. Ei, por isso, homens diferentes que tenham fé como Noé, homens diferentes que sejam obedientes como o Deus de Abraão, homens diferentes que sejam humildes como Moisés, homens diferentes que sejam valorosos como Gideão, homens diferentes que sejam segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, homens diferentes que sejam honestos e tementes a Deus, assim como foi Jó, homens diferentes que têm coragem de pregar a palavra e sofrer pelo amor de Jesus, assim como foi Paulo. Gente, eu não posso ser mais um, eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. Deus te chamou para fazer a diferença. Você precisa entender, você é você, você tem a sua identidade. O inimigo está querendo mudar a sua identidade, mudar a sua visão. Mas eu queria dizer, o que Deus colocou sobre você, o que você carrega é diferente de mim. Mas o que você carrega vai fazer com que o nome do Senhor seja bendito nesta nação, no mundo. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Você precisa entender, você é diferente. Por isso o inimigo tem raiva de você. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença aonde eu chego, aonde eu piso, aonde eu vou, aonde eu possa falar, como eu possa falar. Hoje estávamos ali falando na classe. Hoje nós temos um bando de crentes, mas que muitas vezes na hora da adversidade são os que mais dão um mau testemunho. As pessoas na hora de medir e matar aquele leão que está dentro dele, dentro dela, aquele dinossauro que muitas vezes vem, ele não tem um controle. São pessoas que não vigiam com seus lábios, são pessoas que muitas vezes não vigiam com seus olhares, são pessoas que muitas vezes acham que pode falar o que pensa. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa mente não é mais a nossa mente é de Cristo. Você precisa entender, o Senhor nos chamou para ser diferentes. Eu era, não sou mais. Eu fui, não sou mais. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas que me escravizavam não pode falar mais sobre a minha vida. Eu não posso ser conhecido com aquelas traumas que eu carregava. Pastor, o senhor não está entendendo. Pau que nasce torto nunca se endireita. Eu queria lhe dizer, Jesus era carpinteiro, sabe lidar com madeira. E se tem algum nó aí nessa madeira, ele vai passar a plana, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, o senhor não está entendendo, é difícil isso, é difícil, mas vamos para a cruz, porque é na cruz que nós vencemos essa natureza, que é pecaminosa. Eu falava, mas não falo mais. Eu falava palavrão, não falo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu brigava, não brigo mais. Eu tinha a fama de brigão, não tenho mais. Agora eu tenho a mansidão do Todo-Poderoso sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus está procurando pessoas diferentes. As pessoas vão olhar para você, que te conheceram no passado, e vai dizer, é você mesmo? Você vai dizer, não sou eu não. É Cristo em mim. Porque se não fosse Cristo em mim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu só sou bom hoje, eu só estou legal hoje, porque Cristo mudou a minha história. E eu quero lhe dizer, Deus vai mudar a tua natureza. Deus vai mudar os teus pensamentos. Deus vai tirar essas palavras negativas dos seus lábios e vai fazer você ser um carregador de cântaro de água, aonde o nome dele vai ser bendito sobre a tua vida. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, uau, o que aconteceu contigo? Você vai dizer, irmã, fizeram uma lavagem cerebral? Não.
fizeram uma transformação no meu espírito, na minha alma, aonde eu sei quem eu sou hoje em Cristo Jesus. Eu não carrego mais traumas, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, procure ser um homem, uma mulher diferente, que faça a diferença, que mude o ambiente aonde você está, que possa ser profético aonde o lugar que você chega, para que o nome dele seja glorificado. Queridos, Deus está atrás de pessoas assim, e você pode ser o improvável, mas é você que Deus vai usar. É os improváveis. Está na hora de Deus tirar os improváveis das malhadas e trazer para frente, para que o nome dele seja glorificado. Segunda lição que eu aprendo aqui com esse homem do cântaro, é que seguia aquele homem do cântaro, ele tinha ali também, ele carregava água. Primeiro Jesus mandou procurar um homem com um cântaro de água, depois os discípulos deveriam segui-lo. Este homem aqui está indo para onde, gente? Ora, Jesus disse: seguia o homem do cântaro de água, e na casa que ele entrar, você também deve entrar. Lucas 22:10, vocês dirão ao pai de família da casa, ao mestre que diz: onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa e com os meus discípulos? O homem com o cântaro de água aqui representa justamente o Espírito Santo. Quando você entende com quem você anda e quem você segue, é quem carrega a água da vida que tem para nos alimentar. Quem que você está seguindo? Talvez você até hoje não percebeu que quem está carregando o que você precisa se chama Espírito Santo. Se você está faltando ajuda hoje, eu quero lhe dizer, ele não está longe, ele não está lá no céu, ele está contigo aqui agora. E quando terminar o culto, pode terminar o culto, mas ele vai contigo para a tua casa, ele vai contigo para a tua família, ele vai contigo para o teu trabalho amanhã, e sabe o que é melhor? Ele vai te conduzir para o lugar do milagre. O homem do cântaro, chamado Espírito Santo, aquele que carrega a água da vida para nós, ele está pertinho de nós, e vai mostrar o destino que tanto eu quanto você precisamos, para que o nome seja glorificado. Eu tenho que falar alguma coisa? Aqueles discípulos precisaram falar alguma coisa? Não. Precisaram o quê? Segui-lo. O que eu devo fazer, pastor? Segue o Espírito Santo. Segue o Espírito Santo. Caminhe com o Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo. Viva através do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo me ajuda, me guia, me direciona. Querido, quem conhece o Espírito Santo, quem anda com o Espírito Santo, sabe que a sua vida muda. Havia um homem chamado... justamente no meio do caminho, aonde Davi pega e coloca a arca lá na casa dele, depois de uma decepção. Como é que era o nome daquele homem? Obed-edom. Aquele homem não tinha experiência com o Espírito Santo, mas um dia resolveram levar a arca da aliança, a presença de Jesus, para a casa dele. Em 3 meses, a Bíblia vai dizer que em 3 meses, o que acontece com a vida de Obed-edom? Muda. Ele é abençoado, a casa dele é abençoada, a família dele é abençoada, a mulher dele é abençoada, os filhos são abençoados. Porque onde a presença de Deus chega, a história muda. Agora, olha o que é melhor. Chegam para ele e diz, para Davi, diz: Davi, aonde você largou a arca, aonde a presença de Deus chegou, a história do homem mudou. Davi deve ter dito: que besteira que eu fiz. Vou atrás, mandou os soldados. Eu fico imaginando aqueles soldados todos, naqueles cavalos reais, chegando naquela casa. Agora, olha a surpresa que eu tenho com Obed-edom. O rei está pedindo a arca de volta. Ele tinha prosperado naquele lugar, mas o lugar não prendeu ele. Ele vira e diz para os soldados: posso ir? Porque pode me tirar as coisas, mas não pode me tirar a presença. Vou repetir para ver se você entendeu. Ele disse: posso ir, porque pode me tirar as coisas, mas não vão me tirar a presença. Permitir o Obed-edom caminhar com a arca. Quando chega lá, o cara é tão inteligente que entendeu que era a presença de Deus que o sustentava. E ele vira para Davi e diz: posso ser guardião da arca? Aonde a arca estava, aonde a presença de Deus estava, lá estava Obed-edom. Sabe quem está perdendo bênção? Somos nós. Porque a presença de Deus quer estar conosco, que nós muitas vezes não queremos. Aí aquele homem se torna, escute, Obed-edom, esse que você ouve da história, ele se torna guardião, ele se torna levita da casa de Davi, do palácio, depois ele se torna tesoureiro do rei.
um improvável, mas que entendeu que a presença de Deus garante a sua vida. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não largue a presença de Deus por nada. As pessoas vão querer te tirar, mas pode ir os anéis, mas ficarão a glória de Deus sobre a tua vida. A presença de Deus te garante o teu sucesso. A presença de Deus garante aquilo que Ele tem para fazer sobre a tua vida. A presença de Deus, almeje a presença de Deus, deseje a presença de Deus, queira a presença de Deus, busque a presença de Deus, e diga como os Salmos vai dizer: a minha alma tem sede desse Deus vivo, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem desejo por esse Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu sou apaixonado por esse Jesus. Você tem prazer por esse Jesus? Você tem sede por Ele? Meu querido, se eu fosse você, aonde você está, eu já declararia: Senhor, eu não sou nada sem Ti, nada, eu não sou ninguém sem a Tua presença, ninguém, se eu estou de pé porque o Senhor tem me sustentado, se eu tenho alguma coisa porque o Senhor tem me dado, Senhor, eu reconheço as lutas, as adversidades, mas eu quero te dizer, eu não vou te largar por nada. Eu vou dizer como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, ainda, ó Pai, lá como ele disse em Romanos: olha, nada vai me separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nada vai me separar do teu amor, nada pode me tirar da tua presença, nada vai me afastar daquilo que o Senhor tem para fazer comigo. Eu preciso ser determinado naquilo que eu busco em Deus, porque muitas vezes nós somos seguidores de tanta gente, mas não somos apaixonados por esse homem que entregou a sua vida por nós. Você não pode ser só um mero servo aqui na igreja. As pessoas têm que ver que você é apaixonado por um Deus que é todo poderoso. Não há nada melhor quando a gente vê um casal que casou há pouco tempo, e o rapaz, quando chega no lugar, ele só fala do casamento. Ele só fala da esposa, ou a esposa só fala do noivo ou do esposo. É assim ou não é? Porque está recém-casado, aí você olha e diz: que lindo, que maravilha. Mas também não há nada melhor quando você chega perto de alguém e alguém fala de um Deus que ele conhece e sabe, esse Deus que vive sobre a tua vida. Querido, quem está sustentando você e eu, sabe quem é? Esse Deus todo-poderoso. Esse mundo precisa conhecer esse amor que foi pago naquela cruz, de graça, irmão. Eu e você não fizemos nada, somente acreditamos, porque Ele já morreu em nosso lugar para que o nome dEle pudesse ser glorificado. Terceira lição: o homem com cântaro de água também levasse até a casa do pai. Veja que era um pai de família. Olha como o Senhor fala. Como eu já disse, Pedro e João deviam encontrar um homem com um cântaro de água, e não precisava perguntar nada, era somente segui-lo à casa e entrasse naquela casa, porque deveria estar tudo pronto. É claro que existe um número infinito de interpretações para isso. O homem com cântaro de água pode ser um pregador da palavra, que pode ter um pastor ou um líder da igreja, sendo um líder da igreja. Pode ser também um mestre que tem uma profundidade de revelação da palavra de Deus, ensinando os seus discipulados e andando conforme a palavra de Deus. Se estes homens estivessem agindo conforme a Bíblia, tudo bem, siga eles. Se são homens de Deus, siga o homem com cântaro. Entre aonde essas pessoas estão te conduzindo, pois o Espírito Santo que nos conduz vai nos levar a um lugar de intimidade com o Pai. É justamente isso. Que maravilha eu vou saber de tudo isso, estando seguindo e sabendo bem sobre tudo isso que nós temos ensinado. Eu faço parte de uma obra, eu faço parte de uma igreja que tem uma direção e um destino traçado, que é a casa do Pai. Eu preciso entender que eu não estou aqui só porque eu vim buscar uma bênção. Eu vim aqui porque eu estou no lugar da bênção. E eu sei que a minha igreja me ensina a caminhar para a casa do Pai. Eu preciso caminhar para a casa do Pai, aonde tem alimento para a minha vida. Diga comigo: eu estou seguindo o homem com cântaro, e vou continuar seguindo até chegar à casa do meu Pai. Porque é na casa do meu Pai que tem muitas moradas. Amém. Queridos, lembra da canção antiga do Luiz de Carvalho? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa.
Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa. Continua caminhando, continua andando, continua enxergando. Ninguém vai atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. Ninguém vai atrapalhar. As lutas vão vir, as adversidades vão vir, mas você está focado. Você sabe que você precisa encontrar o Espírito Santo. Você sabe que você precisa caminhar para a casa do Pai e o nome dele ser glorificado. Quarta lição: o homem do cântaro de água nos levará para um lugar preparado. Primeiro, os discípulos procuraram um homem diferente. Depois eles seguiram na casa onde eles precisavam entrar e entraram ali. Agora pergunta ao dono da casa. Olha o que o Senhor diz. Pergunte ao dono da casa. O mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Agora o detalhe que me chama a atenção aqui é que o local já estava pronto. Havia na casa daquele homem um lugar pronto e preparado para Jesus celebrar a ceia. Era uma sala ampla, mobiliada, no andar superior. E existem algumas importantes lições. Primeiro, quem segue o homem do cântaro de água pode descansar, porque o que Deus tem preparado para você já está tudo reservado e pronto. Você segue a Jesus? Você está com Ele? Então Ele não vai preparar o teu milagre, Ele já está pronto. O que Deus vai fazer para você é para que o nome dele seja glorificado. Você precisa entender, Deus não vai preparar, Deus já preparou a resposta que eu e você precisamos. Segunda coisa, o lugar e a sala onde Jesus ia participar da ceia com os seus discípulos era ampla, grande. Profeticamente, isso significa dizer que lá no céu, na casa do meu Pai, tem muito lugar e tem lugar para todos. A casa não está apertada e nem tem número definido. É todos que querem seguir o homem do cântaro vai receber resposta para a tua vida. Terceiro lugar, a mobília toda arrumada fala do cuidado de Deus com a sua igreja. Quando Deus fala, Ele já tem tudo preparado. Deus é um Deus organizado. Ele já preparou tudo. O que está faltando é a gente saber quem nós estamos seguindo, para que o nome dele seja glorificado. Quarto lugar, a sala ficava situada no andar superior. Isto fala que aquilo que foi preparado para nós é superior ao que a terra pode te oferecer. O que Deus tem preparado sempre vai ser das coisas do alto. Sempre vai ser das coisas do cima. Sempre vai vir das coisas de cima. Ei, aquela hora a trombeta de Deus irá soar e nós vamos subir para o arrebatamento da igreja. Eu quero te anunciar, você está sendo diferente? Você está buscando essa diferença? Como é que você está vivendo no seu dia a dia? Como tem sido o seu comportamento e a sua busca para com o Senhor? No texto bíblico, Pedro e João seguem um homem do cântaro de água. Ele entra na casa de um pai de família e eles ali também, eles perguntam onde pode preparar a ceia, e o dono daquela casa mostra uma sala mobiliada no andar de cima. Ali naquele local, Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos e também deixou a ordenança para que nós celebremos a ceia em memória daquele que vai voltar. Então hoje nós vamos celebrar a ceia. Porque é interessante que quando os discípulos chegaram no túmulo, se vocês observarem, tem um detalhe muito importante. Quando eles chegaram no túmulo, como é que estava o lençol? Como é que estava o lençol? Dobrado. Alguém sabe o que significa o lençol dobrado? Eu já preguei aqui uma vez. Quando você termina de comer, era um costume judaico, você costuma de comer, como é que fica o lenço que você usa? Né? O guardanapo que você usa, você deixa lá dobradinho o guardanapo? Como é que você faz? Você usa ali e joga no canto do prato, sim ou não? Mostrando que você já terminou a refeição. Agora, o engraçado, quando os discípulos chegaram no túmulo, o lençol era porque ele estava dizendo, eu ainda vou voltar. Ninguém termina de comer uma refeição e deixa lençol dobrado, deixa lenço dobrado. Lenço dobrado estava dizendo, eu ainda vou voltar. E tem um povo que eu ainda vou conduzir para o caminho do meu milagre. Se você precisa ser diferente, para entender a voz de Deus, para compreender aonde você vai entrar, para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos entender que Ele nos trouxe aqui, nos alimenta aqui, porque aqui Ele tem nos alimentado e nos sustentado, porque tem água para saciar a nossa vida. E eu quero dizer, essa água vai nos lavar hoje, vai nos purificar hoje, porque quando confessarmos os nossos pecados,
nós temos a certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e de nos sarar de toda a malignidade que possa ter vindo contra a nossa vida. Eu sei de uma coisa, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque Ele é bom. Eu não estou aqui porque eu sei, eu estou aqui porque Ele sabe. E se Ele sabe, Ele é quem me sustenta, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, da minha sorte, Ele é o meu sustentáculo. Eu quero render-lhe graças esta manhã e dizer: obrigado, Espírito Santo. Eu não era merecedor por tudo que fiz. Aos olhos humanos eu seria julgado, condenado, mas o teu amor me alcançou. E o que eu quero hoje é seguir o homem do cântaro, o Espírito Santo, entrar na casa do meu Pai, porque eu sei que ali está tudo preparado para que o teu nome seja glorificado. Fica de pé em nome de Jesus. Talvez hoje fosse um dia tão difícil para mim e para você, porque muitas pessoas hoje tiveram tantas coisas para resolver, tantas coisas para fazer, tantas situações, e você poderia dizer assim: não era para mim estar aqui. Mas que bom que você decidiu hoje ouvir o homem do cântaro. Que bom que você decidiu hoje vir beber a água da vida e tomar posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E o que é melhor, você vai sair daqui hoje com direcionamento. Eu quero declarar que esse mês de novembro vai ser um mês onde Deus vai abrir o teu entendimento cada vez mais de situações que você estava passando, enfrentando, adversidades que você estava vivendo, e Deus está dizendo assim: eu vou te dar direção. O Espírito Santo de Deus vai te dar a direção que você precisa esse mês. Esse mês vai ser um mês de revelações sobre a tua vida, de decisões que você precisa tomar, aonde você não vai mais ficar confuso, você não vai ficar mais confusa, você não vai passar mais por essas situações adversas que você tem enfrentado, porque você está entendendo que o Senhor é contigo, o Senhor é sobre a tua vida, e Ele vai guiar a sua vida. Eu quero te dizer: o Espírito Santo de Deus está lançando por terra todas as amarras, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que você estava ficando sem direção, sem visão. O Senhor está dizendo: eu sou a tua força, eu sou a tua porção, eu sou a tua herança, eu vou te conduzir, eu vou te mostrar o que você precisa fazer esse mês, eu vou te mostrar, eu vou te direcionar. Você não vai virar o ano da mesma forma. Esse alabai andeka, bachoreca labai andei andeka, shidei que assai. Todo bloqueio na tua mente que tem te cegado, todas as amarras que tem te prendido, vai começar a cair por terra hoje. Quando você comer do pão e beber do cálice, eu quero declarar que as amarras sejam desfeitas da tua vida. A direção do Senhor começa a ser guiada pelos teus pés, para que você entenda que o Senhor vai te direcionar da melhor forma possível. Você não vai ser um homem, uma mulher que vai agir pelo teu coração, pelas tuas impulsões, pelos teus sentimentos. Não, você vai ser guiado pelo Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a tua direção, o Senhor é a tua resposta. E eu já quero que você possa dizer: Senhor, me perdoa se eu tenho sido guiado pelos meus sentimentos, me perdoa, Senhor, se eu tenho feito coisas que não te agradam. Me perdoa, Senhor, se eu estou agindo pelas minhas próprias capacidades, pelas minhas ações intelectuais ou humanas. Senhor, quantas coisas eu tenho feito e que tem desagradado ao Senhor. Senhor, quantas cabeçadas eu tenho dado, que eu sei, Pai, que não está de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero pedir perdão por coisas que eu falei que não deveriam, ações que eu tomei que não deveria, sem te consultar. Espírito Santo de Deus, o que eu preciso nesta manhã é praticar essa boa palavra, Pai. Me guia, Pai. Eu não posso mais agir pelo que eu acho, Senhor, a cada dia. Me ensina a ser alguém que ouça a tua voz, que pratique a tua palavra. Senhor, tira de mim esse sentimento de derrota, de fracasso, esse sentimento, Senhor, de impulso humano. Isso eu tinha muito lá no passado, Pai, aonde eu agia pelo meu próprio conhecimento, mas eu sei quantas cabeçadas eu bati, quantas cabeçadas eu tive, Senhor, e eu preciso hoje ser guiado pelo teu Espírito Santo. E eu sei que o Senhor vai me mostrar o caminho e vai me dizer: esse é o caminho, andai por ele. Eu quero andar por esse caminho de paz, eu quero andar por esse caminho de luz, eu quero andar por esse caminho de verdade. Senhor, eu não quero fazer o que os outros dizem,
Eu quero fazer o que a tua palavra me garante. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu quero viver a tua palavra, Pai. Que esta palavra possa brotar dentro de mim. Que eu seja um homem dominado por esta palavra. Que eu seja um homem temente ao Senhor a cada dia, a tal ponto que o meu eu esteja cada dia crucificado. Eu não quero fazer o que eu penso. Eu não quero fazer o que eu acho. Eu não quero ir pela multidão. Eu quero ir guiado pelo teu Espírito Santo. Me guia, Espírito Santo. Me guia, Senhor Jesus. Me direciona. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Quantos anos, quantas coisas eu fiz que desagradou ao Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, para reconhecer hoje que eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso que o Senhor me guie. Muitas frustrações não tem nada a ver contigo, Senhor. Foi eu que produzi. São expectativas que eu gerei, sendo que eu não caminhei em direção ao que o Senhor tinha para a minha vida. Me perdoa, Pai. Me mostra esse homem do cântaro. Me guia com esse homem do cântaro. Espírito Santo, eu quero o Senhor a cada vez mais em mim. Eu quero a pessoa do Espírito Santo me guiando, abrindo os meus olhos, a minha visão, me dando direção e cumprindo em mim o seu propósito. Pai, guia os meus passos, tira os meus pés da lama, tira os meus pés do embaraço. Tem coisa, Pai, que não é o inimigo, sou eu. Eu preciso entender que eu preciso mudar o rumo da minha vida. E eu escolho hoje, Senhor, ser diferente, andar com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor já tem tudo preparado para que o Teu nome seja glorificado. Me perdoa, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus.